Fala, meus amigos! Bora conversar sobre essa contratação do São Paulo. O Arthur é jogador do São Paulo, mas e aí? O que a gente pode esperar desse jogador? Ele disse que o que foi preponderante para ele chegar no São Paulo, assinar com o São Paulo, foi a ligação do Roger Machado. Mas será que disseram para o Arthur que o Roger não é unanimidade no São Paulo? Quando ele deu essa carteirada, será que ele sabia que corria o risco disso ser algo negativo e não positivo? Acredito que não. Eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias nós estamos aqui trocando uma ideia sobre o São Paulo, as notícias do São Paulo, o que esperar desse elenco, novas contratações. Então eu peço que você curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Para quem não me conhece, Elcio Costa. Todo dia conversando aqui sobre a instituição do São Paulo Futebol Clube. Tá aqui, olha. Arthur revela a ligação de Roger Machado antes de acerto com São Paulo. Diz ele que Roger Machado disse assim: preciso de você. E aí, será que ele sabia que o Roger não era unanimidade no São Paulo? Eu acredito que não, hein? Essa carteirada aí, na verdade, ela correu e ainda corre um risco de não ser bem aceita, né? Ele passou uma impressão de que ele está numa pegada que não é a pegada do São Paulo atualmente. Porém, é a pegada que o São Paulo precisa. O São Paulo ganhou alguns jogos, de fato, muito importantes, muito relevantes. No entanto, a tônica dos jogos do São Paulo tem sido mais de sofrimento do que algo positivo, marcação-pressão, estando ali mordendo o adversário, sufocando. Ele está numa velocidade diferente do que a gente tem visto, e isso é positivo, pode contagiar os demais. Você imagina, do jeito que ele fala, se o Ferreirinha fosse do mesmo jeito? Aí é exatamente o que o Roger precisaria. O que o Ferreirinha precisa saber é o seguinte: esse tipo de característica do Arthur e essa característica do Ferreirinha é o que o Roger Machado gosta. Esses jogadores indo para cima, driblando e tentando fazer o gol. Ele prefere jogadores assim do que, propriamente dito aí, a função do Caleri. Ele prefere aquele jogador que vai para cima, não necessariamente aquele camisa 9 que fica ali aguardando, fazendo o pivô e tentando mandar para dentro. No entanto, ele vai se adaptar. O Caleri tá aí, o Caleri é identificado com a torcida, identificado com o time e não tem como descartar esse jogador em hipótese alguma. Na verdade, quantos clubes no Brasil gostariam de ter um Caleri como um centroavante? O São Paulo tem esse atleta. Ele passou aí por um período difícil, uma lesão terrível, voltou como se nada tivesse acontecido. Ele é relevante, ele é importante no São Paulo. Aí o Arthur, ele chega com uma característica que o São Paulo precisa, uma vez que o Lucas, independente dessa lesão dele agora, já não estava conseguindo fazer. A questão é o que o Roger vai fazer depois com o Lucas, mas o que ele pretende fazer com o Arthur já está claro. E para o Roger, ele nesse momento não está preocupado com o Lucas, não, está preocupado agora com essa indicação dele. E outra coisa, se der certo essa contratação, porque a gente só sabe jogando a identificação que ele vai ter com o clube. Ele está muito motivado, nitidamente ele está empolgado em jogar nessa grande instituição que é o São Paulo. Ele já entendeu, porque ele teve confrontos com o São Paulo, ele já entendeu o peso da camisa, e aí ele quer agora mostrar isso em jogo. Vamos ver como é que vai ser isso. Olha só, Arthur e Roger Machado já trabalharam juntos em duas oportunidades antes de se reencontrarem no São Paulo. No Palmeiras em 2018 e logo na sequência com o Bahia em 2019. O treinador, inclusive, ligou para o atacante para convidá-lo para o tricolor. Tá bom, tudo bem. Isso aí não quer dizer muita coisa, não. Porque, na verdade, só vale mesmo quando assina, só vale mesmo quando concorda. Ligar, isso aí, ele mesmo disse que na família dele tem muito torcedor do São Paulo, mas isso não é relevante, isso aí não quer dizer nada. Ele assinou porque foi bom para ele, tanto em sentido financeiro, bem como jogar num time muito grande. Ele chegou aí no Botafogo e tá vendo aí a situação do Botafogo. A situação do São Paulo tá muito diferente? Momentaneamente, sim. Momentaneamente, sim. Os dois times devem muito. Existe aí no Botafogo uma pressão agora, justamente com relação à presidência, o lado financeiro. Daí ele não trocou o certo pelo duvidoso. Talvez um duvidoso pelo duvidoso. Então não teve dificuldade nenhuma em ir para o São Paulo, uma vez que o clube que ele estava, ele viu aí para onde estava enveredando, caminhando aí
para um lugar muito perigoso, muito difícil, que é a situação atual do Botafogo. Daí ele disse, ó, já tivemos oportunidade de trabalhar 2 vezes, não é isso? Aí disse, ó, sei do que ele é capaz, do caráter dele. Ele me ligou e falou, preciso de você novamente. Então, das características que estava precisando e você receber uma ligação dessa se torna as coisas mais fáceis. Espera agregar a equipe de São Paulo. E já temos um jogo importante na quarta-feira, que é o jogo com o Internacional. Tá aí, isso foi o que ele disse na sua apresentação. Disso daqui, desse recorte, desses comentários, né, que ele deu na coletiva, do que ele falou, a gente só percebe uma pessoa motivada, é isso. Ele falar que o Roger ligou, precisamos de alguém assim, isso é o mínimo que o Roger pode fazer para tentar, de algum modo, convencer, induzir, motivar esse jogador vir, né, para o clube que ele está treinando, que é o São Paulo. Mas precisa muito mais do que isso. Na verdade, essa carteirada, como eu disse, eu nem sei se é boa. De repente não dá certo, o Roger sai, ele fica, o outro treinador não pensa do jeito que o Roger pensava, né? Então, pois é isso aí. Então vamos aguardar para ver. Mas a motivação dele e as suas características, de fato, são positivas. Então não pode ser ignorado esse fato, não. Por mais que a gente só vai saber como será em jogo, mas já dá para criar aí alguma expectativa. Levando em consideração que ele é um atleta acentuado, ele é agudo, ele vai para cima e ele busca sempre o gol. Ferreirinha, precisa melhorar. Aproveita essa oportunidade que está chegando um jogador que tem as mesmas características que a sua, meu jovem. Então tenta fazer a mesma coisa. A gente precisa saber como é que ele vai ser, mas a motivação dele é muito boa. O Ferreirinha veio com essa motivação. O Ferreirinha gosta do São Paulo, diz que torce para São Paulo, mas como eu estou dizendo, isso daí não tem relevância nenhuma. O importante é o que mostra em jogo. Às vezes isso é até pior. É melhor o atleta ser profissional do que ser torcedor. É melhor o atleta ele ser profissional em todos os aspectos, técnicos, em campo, fora de campo, do que ele ser aí, ele diz que é um torcedor, que gosta e tal, mas no campo não mostra nada. Às vezes aumenta até a pressão. É melhor ser profissional. Ser profissional. É isso aí. Coloque nos comentários o que a gente pode esperar dessa contratação do São Paulo. Todo mundo já sabe, Arthur no São Paulo, deve estrear logo. Mas e aí? O que esperar desse atleta? Ele tem características que o São Paulo precisa. Ele tem características, algumas, que o Roger precisa e gostaria desse atleta. Indicação dele. E aí? Será que vai dar certo? Será que vai vingar? Vamos aguardar. Mas já dá pra gente ter uma ideia aí. E eu quero que você coloque nos comentários. São Paulo aproveitou uma oportunidade. Deu certo a contratação. Já é do São Paulo. E agora, o que esperar desse jogador? Coloca aqui nos comentários. Gostei de gravar esse vídeo para vocês, hein? Muito bom falar de atletas que estão chegando e querem jogar no São Paulo. Por quê? Qual a motivação? Bom, pelo que a gente sabe, foi o que eu disse. A situação no Botafogo não era lá muito boa, não. Mas mudar de ares geralmente é muito bom. Será que isso vai fazer bem para o Arthur? Será que ele vai conseguir transformar isso em boas jogadas, em bons resultados para o São Paulo? Temos que aguardar para ver, mas dá para antecipar alguma coisa? Coloca aqui nos comentários. Mais uma vez eu peço para você curtir esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias estamos aqui falando sobre jogos, notícias do São Paulo. Um abraço e até mais!